É motivo de muita alegria da gente estar aqui, né? Podendo estar gravando esse culto, podendo estar falando livremente da palavra de Deus, né? Falando livremente de quem Cristo é para nós. Obviamente que a gente está restrito, né? Por conta da pandemia, está restrito por conta de toda a situação que a gente está vivendo. A gente estava na fase vermelha, está indo para a fase roxa, né? Mas em tudo Deus tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas e a gente confia totalmente que Ele está no controle. E eu queria fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui nesse culto, nós cantamos louvores a Ti, nós estamos aqui cultuando o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de tudo. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, Pai, o Senhor é digno. Nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias terem se renovado essa manhã, Pai, por nós, e merecedores da Tua graça, e merecedores da Tua redenção para nós, da Tua salvação, Pai. Mas nós te agradecemos e queremos retribuir esse amor que o Senhor tem nos dado, Pai. Glorificando e exaltando o Teu santo nome, ouvindo da Tua palavra e principalmente praticando a Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. O Senhor já tem preparado o nosso amanhã, o Senhor já tem preparado todas as coisas e nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E nós não merecemos a Tua bondade, não merecemos o Teu amor, mas obrigado por insistir em nos amar, por insistir em nos abençoar, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O Mateusão, ele é engraçado, né? Porque ele pega de última hora, né? Para as coisas assim. Quando foi para falar sobre liderança de célula, ele me pegou de última hora também. Pegou de última hora também o Olavo, né? Pegou de última hora também eu para trazer a palavra, né? Mas glória a Deus por todas as coisas. Se a gente está aqui, eu acredito que é permissão de Deus, né? Deus confia algo para nós. E ele me passou um tema que é justamente falar sobre uma falsa religião cristã. E a gente tem acompanhado esses sábados, né? Que ele tem trazido uma série, né? Religare. Ele tem mostrado todo o conceito da religião cristã, né? O cristianismo verdadeiro, né? O cristianismo puro e simples. Ele tem trazido todas as bases, todos os fundamentos daquilo que é a verdadeira religião, que é o verdadeiro Deus, o único Deus. Ele tem trazido essa questão do religare, de que nós vamos ser religados a Deus não a partir de nós mesmos, mas a partir de Deus. O cristianismo é justamente isso. E todos os sábados ele tem trazido um tema, né? Ele trouxe também sobre Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade. Ele é total e o começo e a finalidade de tudo aquilo que é o cristianismo, né? O Olavo também falou sobre isso semana passada, né? Continuando falando sobre isso. Ele falou sobre emoções e convicções. Ele falou sobre as igrejas que se baseiam muito, né, nessas questões emocionais, sem fundamentos bíblicos. E hoje eu quero falar justamente sobre uma religião, uma falsa religião cristã. E a gente pode pensar, né, o que é uma falsa religião cristã? Se Cristo é a verdade, se Cristo é a única verdade, como que pode algo que vem dele ser falso? Como que pode algo que é instituído por ele ser falso? E a gente vai, ao decorrer da mensagem, perceber que não é ele, né, que é a falsidade, mas é tudo aquilo que o homem tenta distorcer, ou tudo aquilo que o homem tenta, de alguma maneira, fazer emendas, igual a nossa Constituição. As pessoas tentam fazer emendas para se beneficiar, e o homem é a mesma coisa. Ele pega a verdade de Deus, pega a verdade do cristianismo, que é puro e simples, e ele faz as emendas dele, ele faz as distorções dele para agradar ele e principalmente agradar as outras pessoas, agradar os ouvintes. Os falsos, a gente vê aí muitos falsos enganos, muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, muitos falsos pastores, muitos falsos irmãos. E tudo isso vem justamente
dessa religião, né, desse cristianismo que está se propagando muito, principalmente no Brasil, e a gente sofre muita influência dos Estados Unidos em todas as questões que são mentirosas, que deturpam tanto o cristianismo, que veio para trazer a salvação, né? Nada mais é do que boas novas. E parece que essas boas novas não são boas novas, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre Cristo e sobre as boas novas que ele tem trazido, mas parece mais uma religião, parece mais uma crença e não a solução da nossa alma, não a solução para o homem. Porque foi isso que Jesus veio trazer, a solução para o homem, para a alma do homem. E Jesus começou com algumas advertências, né? Ele veio no ministério dele e falou muito sobre o reino, sobre aquilo que Deus quer dos homens. E eu sempre encarei o Sermão do Monte como vamos dizer assim, a cultura do céu. Jesus mostrando exatamente como as pessoas deveriam viver aqui na Terra, assim como as pessoas do céu viviam. Então, ele mostrou todo o parâmetro daquilo que Deus quer para nós e daquilo que nós devemos ser. O Sermão do Monte, para mim, é a cultura do céu. E você que está na sua casa aí, eu queria que tu abrisse em Mateus 24, para a gente entender um pouco. Porque Jesus, ele veio instituir a salvação. Mas ele não veio instituir mais uma religião, ele não veio instituir mais uma crença para que o homem possa estar num clubinho agora e dizer, eu sou, de que religião tu é? Eu sou da religião cristã, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou crente. Nunca foi o intuito de Jesus que a gente fosse de um clubinho social agora, que os seguidores dele pudessem falar, agora eu sou, né, cristão. Não, ele sempre veio trazer a verdadeira paz e ele sempre veio trazer a libertação de toda a questão farisaica e hipócrita, né? E ele advertiu muito os apóstolos, os discípulos dele, falando que depois que ele fosse embora, muitos enganos e falsas doutrinas e muitas coisas mentirosas em nome dele iriam existir. Ele deu muitas advertências para os discípulos e principalmente para nós, né? Falando o quê? Falando sobre isso. Falando sobre essa falsa religião cristã, essa falsificação, essa deturpação daquilo que era puro, daquilo que era verdadeiro, daquilo que vinha dele. E ele diz assim, em Mateus 24, 4 e 5, ele diz assim, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele fala exatamente sobre isso. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. E a gente pode perceber que desde quando Jesus veio até hoje, a gente ouve muito falando, eu sou o Cristo, isso é de Jesus, isso, aquilo e aquilo outro faz parte do cristianismo e isso é verdadeiro. E cada um parece que, se a gente andar na nossa cidade principalmente, em cada esquina a gente vai ver uma igreja e em cada igreja que a gente entrar, a gente vai ver um Cristo diferente, um Deus diferente. E todas vão dizer que servem verdadeiramente a Cristo, que seguem verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. E se a gente olhar para eles, a gente vai ver que eles têm muita convicção daquilo que eles falam. Eles têm muita veracidade, né, na mente deles, no coração deles. E igual o Olavo falou, principalmente semana passada, sobre emoção. E isso parece que é verdadeiro, por quê? Porque eles mesmos têm aquela emoção de, nossa, olha, isso é verdadeiro, mas não passa de superficialidade, não passa de engano. E Jesus prediz isso, ele fala que enganarão a muitos. Mas aqueles que são de Cristo, aqueles que são escolhidos por ele, não são enganados, porque a gente vai ver ao decorrer da palavra que como a gente sabe se a gente está sendo enganado ou não, como a gente vai identificar o engano. Jesus fala também no versículo 23 e 25. Ele fala assim, se então alguém disser, vem aqui está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos.
Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então a gente olha e vê que Jesus já falou, né? Jesus falou exatamente isso, ó. Vão vir muitas pessoas falando que estão em meu nome, vão vir muitas pessoas falando que são minhas, que verdadeiramente são filhos meus ou enviados meus, mas não acreditem neles. Não acreditem neles porque são falsos cristos e falsos profetas. E ele fala mais, que eles realizarão vários sinais, grandes sinais. E a gente tem visto isso muito na igreja brasileira. A gente vê muitas pessoas falando: eu recebi uma cura, eu recebi uma bênção, eu sou tal igreja, né? Olha, eu era um gari e hoje eu sou um empresário, tenho 7 empresas, tenho vários carros. Eu sou, né? Então a gente olha e vê que é verdadeiro isso. Principalmente no nosso cenário hoje, a gente vê que várias igrejas falam em nome de Deus, tem vários apóstolos que dizem que são de Deus, tem várias pessoas que dizem que são profetas de Deus, mas não passam de enganadores, não passam de mentirosos, e eles fazem grandes sinais. Muitos deles fazem curas e miraculosas coisas, mas quando a gente olha verdadeiramente a vida e a praticidade disso, é totalmente mentira. E isso se encaixa muito naquilo que a gente vive hoje no Brasil. Amém? E Jesus vai continuar falando sobre isso. Eu queria abrir também em Mateus 13, o capítulo 24, ou o versículo 24. Aqui Jesus vai mostrar que vai surgir 2 vertentes. Primeiro vai existir a religião, né, o cristianismo, que é o que ele ensinou, aquilo que ele passou para os seus discípulos e depois apóstolos, e depois os apóstolos ensinaram os outros discípulos, e Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai tudo aquilo que eu tenho passado para vocês, a obedecer tudo aquilo que eu passei para vocês. E ele vai falar aqui que vão existir 2 vertentes, né? Um cristianismo verdadeiro e um cristianismo falso, vamos dizer assim. Ele vai dizer que existem 2 vertentes. A esposa, no caso, a igreja amada, né, dele, de Cristo, e a outra é a prostituta. E ele exemplifica isso muito na parábola do joio. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 24, em seguida. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então a gente vê primeiro a esposa, né? A verdadeira, fundada por Cristo, guiada, ensinada e edificada pelo Espírito. E ela permanece fiel aos ensinamentos de Jesus, que é o quê? O trigo. Então Jesus veio e implantou a sua igreja, né? Ele morreu pela sua igreja e ela renasceu juntamente com ele. Então a gente vê que ali foi aquilo que Jesus fez, né? O Senhor plantou uma semente boa que era o trigo e ia crescer uma semente boa que era o trigo. E aí veio, né, o diabo e implantou o joio, que é o quê? A falsa religião, os falsos ensinos, os falsos irmãos, que é o quê? A prostituta. Por que prostituta? É uma palavra muito forte, parece, né? Mas não. É isso que os falsos irmãos e as falsas pessoas são. Por quê? Porque elas estão, teoricamente, em comunhão com o seu marido, que seria Cristo, mas estão em comunhão com outras coisas, outros homens, pecados, coisas vãs, imoralidade sexual, pornografia, várias coisas. As mesmas pessoas que vão às igrejas e são trigo, elas estão lá fora também, agindo como joio. Então a gente vê que 2 cenários foram impostos aqui. Primeiro, a esposa, que foi implantada por Cristo, e segundo, a
prostituta, que foi implantada justamente por outro espírito. Ela até leva o nome de Cristo, mas ela deturpa os ensinamentos para a falsificação da verdade de Cristo. Então, se a gente pensar isso, por que tantos enganos, por que tantas coisas? E Jesus falou que isso seria necessário quando ele estivesse prestes a voltar, né? Isso ia se intensificar. Não que nunca existiu os enganos, não, porque desde lá do tempo de Jesus até o tempo dos apóstolos, existiu o engano, sempre existiu o engano. Desde lá do Éden a gente vê que existiu o engano. Mas ele disse que nos últimos dias ia se intensificar. E a gente pode perceber que isso é muito normal hoje em dia. Em todas as igrejas a gente vai e vê que o engano está muito grande. A gente vê que todos os lugares você olha e não consegue mais, né, teoricamente, distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Mas a esposa, a prometida, aquela que foi escolhida por Cristo, sabe o que é verdadeiro e segue os ensinamentos de Jesus. E mais que isso, ela propaga os ensinamentos de Jesus, assim como ele disse. Não simplesmente fala igual a prostituta. Ela pega os ensinamentos de Jesus e faz o quê? Ela deturpa os ensinamentos de Jesus. Ela pega aquilo que é conveniente para ela e repassa aquilo que é conveniente para ela. E isso eu falo de prostituta, não só pessoas cristãs, mas pastores, apóstolos e qualquer outro tipo, igual eu mencionei aqui, vários tipos de pessoas. Elas pegam e não praticam os ensinamentos de Jesus. E pior, elas passam outros ensinamentos. Assim como foi na época de Jesus, quando os fariseus estavam lá, eles faziam o quê? Eles não cumpriam a palavra de Deus, não cumpriam a lei, exigiam que as pessoas cumprissem a lei e ainda mais, falavam coisas que não estavam na lei de Deus. Ou pegavam os ensinamentos deles e colocavam acima da lei de Deus. O Mateusão falou isso em alguns sábados também, e é exatamente isso que até hoje se encontra. E a gente pode perceber que isso veio, sim, do coração do homem, quando ele caiu, mas veio de um ser específico. Veio de um ser, sabe, que é o nosso inimigo e que é a destruição de todas as pessoas. E, principalmente, ele quis sempre ser igual a Deus. Ele sempre olhou para Deus e falou assim, eu vou subir ao mais alto, ao mais alto lugar e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, ele queria imitar a Deus. E quem a gente está falando? É exatamente do diabo. O diabo sempre vai ser um enganador, o diabo sempre vai ser um adulterador da palavra de Deus, ele sempre vai ser um homicida. Jesus mesmo falou. Jesus olhou e falou que vocês fazem a vontade do seu pai. Falou para os fariseus. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso, ele foi homicida desde o princípio e ele não se firmou na verdade. E vocês querem satisfazer ele. E todas as pessoas que seguem essas doutrinas e seguem esses ensinamentos e deturpam os ensinamentos de Jesus são sim filhos do diabo e querem satisfazer a vontade do seu pai, que é justamente quem? O diabo. Por quê? Porque desde lá do Éden a gente viu que ele não traz uma mentira muito grotesca, sabe? Ele não traz uma mentira assim que você vai olhar e falar, não, isso daí é mentira, é totalmente contra aquilo que Deus falou, não. Ele vai trazer meias verdades, ele vai trazer, sabe, sutilezas, ele vai olhar para você e falar assim, mas não foi assim que Deus falou? Não foi assim que Deus mencionou? Não, mas não é bem assim que Deus falou. Não, isso não tem nada a ver, não é bem assim, não. É porque Deus falou isso por conta disso e disso. Exatamente assim como ele fez com a Eva. Exatamente assim como ele faz com todas as pessoas em todos os lugares. E exatamente assim como os ensinadores dele e aquelas pessoas que seguem a ele fazem também. Elas não falam, o diabo não chega com uma mentira grotesca, não. Ele chega com meias verdades, com algumas coisas assim que a gente vai olhar e falar, mas será que é? Será que não é de Deus? E eu queria abrir lá em 2 Coríntios 11, quando Paulo fala exatamente sobre isso. Ele vai olhar para nós e vai falar para nós como o diabo age e como nós devemos agir. Ele fala assim, ó, 11:1 ao 6, ele fala assim, ó, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio, ou o que ele tem medo, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com a astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento, de fato já manifestados isso a vocês em todo tipo de situação. E aí vamos ler o 13 ao 15, quando ele vai mostrar o que os ensinadores do diabo faz e o que o diabo mesmo faz. Ele fala assim, ó, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam-se servos da justiça. O fim deles será com o que as suas ações merecem. Então a gente vê o quê? A gente vê que o diabo é o pai da mentira, né? A gente ouve muito isso. Ele é um enganador e ele é um enganador excelente. Quando a gente ia principalmente no camelô, o que a gente ia procurar lá, né? Que é aquelas pessoas que gostam de coisas de marca. A gente ia procurar o quê? Algo paralelo, algo que seria igual, algo que seria não exatamente aquilo, sabe? Adidas, ou não um Nike original. Por quê? Porque é caro, porque custa muito. Então a gente queria o quê? Queria algo assim, igual, só que não com o mesmo valor. E é isso, é o genérico, né? É o que o diabo oferece para as pessoas, é o que o diabo oferece para os seus, né, para os seus seguidores, e é isso que as pessoas muitas vezes compram, é isso muitas vezes que as pessoas recebem. Não é algo original, não é algo verdadeiro, que é o quê? O puro evangelho, que é o quê? O cristianismo puro e simples de Cristo. Não. Eles recebem algo paralelo, algo genérico. E muitas vezes eles gostam disso e isso é agradável para o ser humano, isso é agradável para o homem, isso é agradável para a carne do homem. Quando a gente fala de falso engano, Cristo vem instituir o quê? A sua verdade. E a gente olha e fala, mas Cristo é a verdade, né? Cristo é a própria verdade. Ele vem instituir a sua verdade, ele vem instituir a sua vida. A vida dele em nós. E quando a gente olha para hoje, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem o quê? Algo que seja agradável a elas. As pessoas querem algo que seja maleável, algo que se conforme a nós. Eu converso com várias pessoas durante o meu dia, sabe? E é o que eu mais vejo. As pessoas, elas não querem algo que confronte o coração delas, algo que desnude elas, mas algo que vá curar elas. Não, elas querem algo que seja maleável, algo que seja bom, algo que seja agradável. Elas querem ouvir o quê? Sempre bajulação. Elas sempre querem ouvir aquilo que agrada a elas. E é do ser humano isso. Muitas vezes quando a gente é confrontado, quando a gente olha para nós e fala, caramba, isso é verdade, eu estou no engano, eu estou no erro, eu preciso mudar, a gente prefere não ouvir, a gente prefere fingir que não ouviu, e esse é o falso engano. O Mateusão falou uma coisa alguns sábados passados, que não foi exatamente essa frase, mas ele falou que a maior fonte de heresias era justamente a Escritura. E por quê? E ele falou assim, mas vocês vão se escandalizar com isso? E por que ele fala isso? E eu concordo totalmente, sabe? Por quê? Porque quando a gente não olha para essa escritura, não olha para essa palavra, querendo se conformar a ela, querendo que o Espírito Santo nos conforme a ela, sabe o que a gente faz? A gente pega alguns versículos e tenta conformar eles a nós. Tenta fazer conforme o que a gente quer, conforme o nosso gosto, conforme aquilo que a gente acha melhor. Então a gente se acha superior a Deus e olha, não, peraí, não é bem assim também, Senhor. Esse versículo aqui, eu vou virar minha face para quem me bater do outro lado? Não. Eu vou perdoar 70 vezes 7 alguém que fez algo contra mim? Não, não é bem assim. Eu vou amar o meu inimigo? Não, não. Aí também não, né? Amar o meu inimigo? Nossa, mas eu vou sofrer e ficar feliz ainda por sofrer em teu nome, Jesus. Não, não. Aí também, não. O Senhor está pedindo demais. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir. Não, é muito, é muito, é muito. Não é bem assim que Jesus quis falar. Jesus estava falando para aquelas pessoas. Jesus estava falando para aquela época. Então a gente tenta, de alguma certa forma, sabe, nos enganar, nos sabotar
e tirar totalmente o ensino de Jesus e tirar totalmente a veracidade daquilo que ele trouxe através da cruz. E isso é perigoso para nós e principalmente para as pessoas que fazem isso. Igual a gente leu aqui, essas pessoas, os enganadores, o fim deles vai ser justamente com as ações que eles merecem. Eles merecem tudo aquilo que eles estão fazendo de errado, eles vão pagar. E se a gente estiver fazendo exatamente isso também, a gente vai pagar, porque Deus é justo, ele não vai isentar ninguém do julgamento dele. E Paulo fala, né, considera a benevolência de Deus, a bondade de Deus, mas considera também a severidade de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Então ele não vai simplesmente olhar e falar, ah, não, mas é meu filhinho querido, amado, eu vou ficar de boa, não vou fazer nada não. Não, ele vai agir com justiça, com amor e santidade. Amém? E vamos abrir em Gálatas também. Vamos dar um rolê pela Bíblia. Em Gálatas 1, o versículo 6 e 7. Ele diz assim, ó: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo, aqui ele é bem enfático, né? Ele fala o quê? Ele fala, se alguém vier com um evangelho que não seja esse que Paulo prega, através das epístolas, através dos evangelhos que Jesus trouxe, sabe? Através de tudo aquilo que está nas Escrituras, se alguém vem com outro evangelho, sabe? Ele é amaldiçoado. E ele fala mais, ainda que venha um anjo do céu, que desça um anjo do céu, e venha e anuncie outro evangelho que não seja esse, não ouçam, porque ele é amaldiçoado. E a gente vê muito isso hoje. A gente vê que o evangelho de hoje não é um evangelho assim que é totalmente contra Jesus. Ele parece que é de Cristo, sabe? Ele leva o nome de Cristo, ele é até bonitinho. A gente ouve muito sobre a hipergraça, a gente ouve muito sobre o Abba, nosso Pai, e a gente ouve muito sobre essas coisas, sabe? Mas a gente pula uma etapa. Essas pessoas estão pulando uma etapa, que é a cruz. A partir do momento que a gente chega à cruz, a gente tem que morrer com Cristo e renascer com Ele. Aí sim a gente recebe o Abba. Mas a gente precisa primeiro ser julgado pela lei. Moisés primeiro tem que chegar até nós e bater em nós com a lei para que a gente possa pedir misericórdia e pedir salvação. E aí sim a gente vai correr para Cristo e morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que sempre foi pregado, sabe? Por grandes nomes que a gente ama tanto falar, como Billy Graham, como Paul Washer, como Leonard Ravenhill, como vários outros pregadores, Charles Spurgeon, como tantos, Jonathan Edwards. A gente gosta muito de falar que a pregação deles era cristocêntricas, totalmente voltada na cruz, mas quando chega na nossa parte, quando chega, sabe, hoje em dia, as pessoas não aplaudem isso, as pessoas não amam isso. E aquelas pessoas que hoje ainda falam, principalmente Paul Washer, Jim Cohen, eles falam sobre o evangelho, falam sobre a cruz, John MacArthur, eles falam sobre a cruz e as pessoas criticam eles, as pessoas, sabe, vão contra eles, mas aplaudem Billy Graham, que falava também igualmente eles, aplaudem vários outros pregadores antigos que já morreram, e é uma frase muito verdadeira que a gente ouve, né, que quando as pessoas estão vivas, a gente
ignora elas, mas quando elas morrem, a gente, nossa, eu amo. Jesus falou sobre isso, né? Os profetas. Vocês amam os profetas de vocês, mas eles já morreram, mas os pais de vocês, quando estavam na época dos profetas, mataram os profetas. E ele fala, vocês estão querendo fazer isso comigo também. E esse evangelho de hoje é um evangelho totalmente fora de nexo. É um evangelho o quê? É um evangelho falsificado, adulterado. É um evangelho que te faz ser uma pessoa boa de conduta. Ele fala, use isso, não use aquilo. Tu não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Use tal roupa, use esse determinado coisa. Use esse véu, não use aquilo. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é totalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser atualizada. Deus não veio para que a gente possa ser salvo, não, mas Deus queria que o homem governasse a terra. Deus não criou o homem para adorar e para amar ele, não, mas criou o homem para governar a terra. Então, esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. É um evangelho que eu posso falar sem sombra de dúvidas que ele é um evangelho baseado em doutrinas de demônios. É um evangelho totalmente fora daquilo que Jesus quis trazer para nós. É um evangelho totalmente fora daquilo que Jesus instituiu para nós. Mas só que acontece. Ele é um evangelho atraente aos olhos. E se a gente olhar para nós, é justamente isso que acontece. A gente é muito pego pela cobiça. Sabe, um dos pecados assim que a gente vê lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, todos os outros mandamentos eram ações, vamos dizer assim, externas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, guardar o sábado, não ter deuses, não ter ídolos, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Era basicamente ações externas, mas não cobiçarás era algo interno. Tanto é que Paulo fala, né? Se eu não tivesse em contato com a lei, eu não saberia o que era pecado. Mas pela lei eu sei que cobiçar é pecado. E esse evangelho é atraente aos olhos. Assim como foi atraente a fruta para Eva. Nossa, olha, me dá conhecimento, parece que é bom. E as pessoas hoje são enganadas por isso, porque esse evangelho, esses ensinamentos deturpados são atraentes aos olhos das pessoas. Elas olham e falam, caramba, parece que é legal. Parece que esse evangelho aí que as pessoas estão pregando aí, nossa, parece muito difícil, tem que se negar a si mesmo, renunciar às minhas paixões, ser mais amigo de Deus do que amigo dos deleites, ser mais amigo de Deus do que amigo dos meus prazeres. Nossa, eu tenho que renunciar a tanta coisa, tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que me mergulhar nas Escrituras, eu tenho que renunciar a tantas coisas. Nossa, tá muito difícil isso. Esse daí que não tem muito esforço parece ser tão legal. E isso parece ser legal, e isso teoricamente é legal, e é muito legal, principalmente para a nossa carne. E Jesus disse isso também, lá em Mateus. Eu acredito que eu não li esse versículo, mas ele diz lá em Mateus 24, ele vai de novo falar sobre isso. Mateus 24, 11 e o 12. Ele vai dizer assim, ó. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E como a gente tem visto isso hoje, né? A gente tem visto que as pessoas têm apostatado da fé, muito delas estão dentro das igrejas, praticam as coisas, vão todos os dias, sabe? Praticam os rituais da igreja, vão todos os domingos, não agora na pandemia, né? Porque a gente está sendo restrito de ir aos cultos, mas muitas pessoas vão, né, nos sábados, nos domingos, são religiosas, mas elas deixaram a fé. Elas não praticam mais as primeiras obras. E ele fala que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E que a gente seja os poucos, né? Que a gente seja aquelas pessoas que são as poucas. E o pior de tudo é que muitos desses pastores ou
né, apóstolos ou irmãos mesmo, porque a palavra fala muito de que existirão falsos irmãos também, pessoas que chegariam até nós fingindo ser irmão, fingindo ser pessoas agradáveis, fingindo ser pessoas piedosas, mas seriam falsas pessoas, seriam falsos cristãos. O pior disso tudo é que eles têm aparência de piedade, eles têm aparência de santidade, sabe? Eles têm, de certa forma, quando você olha superficialmente para essas pessoas, tu olha e fala, caramba, essa pessoa parece ser uma pessoa tão centrada, parece ser uma pessoa tão espirituosa, né, espiritual, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão real, mas quando a gente olha na casa dela, quando a gente olha a praticidade da palavra nela, ou no dia a dia dela, ela não tem bom testemunho, ou ela esconde várias coisas que não são de Deus. E Paulo fala sobre isso, fala que eles seriam pessoas que aparentariam ter piedade, santidade, mas negariam a eficácia dela, da santidade. Que é o que é negar a eficácia? É negar as práticas, negar o bom testemunho, negar aquilo que emana de nós. Por quê? Porque não basta só eu ser cristão, não basta só eu estar vindo todos os dias na igreja. Isso tem que emanar de mim. A essência tem que emanar de mim. Que é verdadeiramente o evangelho, o bom cheiro de Cristo, tem que emanar de mim. E muitas dessas pessoas hoje, sabe, elas usam da prerrogativa do quê? De que, mas nós somos pecadores, igual o Mateusão falou uma vez também, que muitas das vezes a gente usa isso também. Eu sou pecador, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então se eu pecar bastante, Deus vai mandar mais graça. E elas usam desse álibi, né, dessa desculpa para ficarem fazendo isso, para serem enganadores, para se enganarem a si mesmos. E a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela. A gente não pode se enganar com essas coisas. A gente tem que ter total consciência daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas e ainda faz em nossas vidas. E eu não quero ser muito repetitivo e nem muito cansativo, mas a gente entende que foi instituído, foi implantado um falso evangelho, um falso cristianismo. E ele, infelizmente, tem tomado muito das nossas igrejas. Ele está tomando parte, sabe, muito daquilo que a gente chama de igreja hoje em dia. E isso não é uma desculpa para os desigrejados, mas eu entendo, de certa forma, várias pessoas que são desigrejadas, elas deixam muitas vezes de ir em algumas igrejas porque elas não conseguem ver a verdade de Cristo, ou elas procuram em algum lugar algo que possa trazer salvação, algo que possa trazer remissão para a vida delas, e elas encontram mais julgamentos, elas encontram mais fardos muitas vezes. Não estou falando em todas as igrejas, nunca generalizando, mas eu falo em maior parte, em boa parte desses lugares a gente vê que não é pregado um evangelho genuíno, não é pregado verdadeiramente aquilo que Deus quer, mas é pregado finanças muitas vezes, é pregado, sabe, aquilo que Deus pode fazer por nós, aquilo que nós devemos dar para Ele nos devolver. É pregado muita barganha hoje em dia. Deus se tornou um Deus de barganha, um Deus gênio da lâmpada, que a gente precisa pedir todas as coisas e Ele vai realizar nossas vidas. E muitas das pessoas deixam de ir às igrejas justamente por conta desse falso cristianismo. Eu não estou dizendo todas, não estou dizendo que todos os desigrejados têm um álibi assim, que eles não deixam de ir para a igreja porque é pregado um evangelho falso, não. Muitos deles são, sim, pessoas que não concordam com coisas e deixam de ir à igreja, mas muito do evangelho falso tem sido implantado hoje. E quando a gente olha a igreja verdadeira, ela segue os ensinamentos de Cristo. Ela busca Cristo de verdade. E eu queria abrir lá em Mateus 19:17. Quando Jesus diz assim, respondeu-lhes Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida,
obedeça aos mandamentos. Aí ele pergunta, né? Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, Jesus está falando, ó, se tu quer salvação, quer andar conforme aquilo que eu falei, cumpre aquilo que eu disse. Os 2 mandamentos principais, que é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. E vamos abrir lá também em João 10. Prometo que está acabando já, gente. João 10, versículo 27 ao 29. Ele diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é o maior que todos. A ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que aqueles que são escolhidos por Cristo ouvem a voz dele, sabem, reconhecem quem é Jesus e não são enganados justamente por conta disso. Porque ele diz que a voz do salteador, a voz do ladrão, as ovelhas não vão ouvir. Elas vão ouvir só a voz de Cristo. E que eu e tu possa ser essas ovelhas. Que a gente possa entender que nós somos do aprisco de Jesus e Ele nos deu a vida eterna. E não há quem possa nos tirar da mão de Cristo, porque o nosso nome está escrito na mão dEle. Então a gente está nas mãos dEle. E que a gente possa andar em conformidade a isso. E lá em Romanos 8, 14, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Sobre como a gente pode identificar que nós somos de Cristo, verdadeiros cristãos, ou pessoas que são genuinamente convertidas. Ele diz assim, ó, o 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Amém? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa olhar e não ser enganado, e não se deixar enganar. Tem um livro do Jonathan Edwards que ele fala sobre afeições, né? O livro chama A Genuína Experiência Espiritual. E ele fala como identificar se eu estou sendo um verdadeiro cristão, ou como identificar verdadeiros cristãos, ou como identificar se uma igreja é verdadeiramente cristã, sabe, genuinamente cristã, e como identificar se as minhas ações são genuinamente cristãs. Ele fala que não é sobre nosso emocionalismo, ele fala que não é sobre aquilo que nós fazemos externamente, ou quando a gente está na igreja, não, mas é prática em santidade, prática real em buscar a presença de Deus, prática real em manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. É assim que nós identificamos se nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo, se nós amamos verdadeiramente Cristo, e que a gente possa fugir das seitas, que a gente possa fugir de tudo aquilo que não faz parte de Cristo, porque hoje o que mais tem é seitas que falam em nome de Jesus, seitas que guardam sábado, seitas que não pode cortar o cabelo, seitas que acreditam que Jesus é simplesmente um profeta, seitas, sabe, que acreditam que o inferno não é um lugar real, que o inferno é só uma alegoria, que Geena era simplesmente o lugar que jogavam corpos para serem queimados ali. Jesus nunca falou sobre isso. Hades era simplesmente o lugar dos mortos e Jesus vai restaurar tudo e não existe inferno, um lugar de sofrimento. E isso são verdadeiramente enganos, verdadeiramente coisas que vão sim abalar a fé daqueles que não estão firmados justamente em Cristo, que nós podemos nos firmar em Cristo, verdadeiramente olhar para Cristo e não simplesmente para aquilo que as pessoas dizem ou para a religião que mais é dominante no mundo, porque o cristianismo é uma das religiões que mais é dominante no mundo, mas que cristianismo? O cristianismo verdadeiro instituído por Jesus
ou um cristianismo deturpado que é simplesmente eu sou praticante ou não praticante. E Tiago vai falar sobre isso, para a gente terminar. Tiago vai nos dar um script de como identificar, de como saber, como não ser enganado. Vamos abrir lá em Tiago. Tiago 1. O versículo 9 em seguida. Ele vai falar assim, ó. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, enganando a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, se a gente quer entender tudo que Deus fez, se a gente quer entender o que é uma religião verdadeira, o que é um cristianismo verdadeiro, a gente tem que olhar para essas coisas, olhar principalmente para aquilo que Tiago falou, que a religião verdadeira é não se deixar ser corrompido pelo mundo e praticar boas obras. E fazer aquilo que Cristo nos falou. Praticar a sua palavra todos os dias, não como, uma rotina, mas como nosso prazer. Ele fala que aquele que pratica, ouve as suas palavras e pratica, é uma pessoa sábia, é uma pessoa prudente. Que a gente possa ser assim, que a gente não possa ser deixado ser enganado, pelas falsas doutrinas e pelas falsas religiões hoje que a gente vê. Esse nome religião é muito pesado às vezes, né? Igual o Mateusão falou semana passada, né? Semana passada não, perdão. Acho que no sábado retrasado, ele falou justamente sobre isso. Falou que às vezes a religião, né, parece nome pesado, mas que a gente possa identificar essas coisas, o cristianismo puro e simples, que Deus possa te abençoar, nos abençoar. E eu queria fazer uma oração para terminar. E amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar. Nós te agradecemos porque nós não estamos sendo impedidos de proclamar o teu nome, não por alguma coisa que o governo tenha proibido, não, mas nós estamos sendo restritos justamente por uma pandemia. Que teu nome seja glorificado ainda assim, em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso que está acontecendo, que teu nome seja engrandecido, que seja uma oportunidade que a gente possa, Pai, de pronunciar e de anunciar tuas boas novas para as outras pessoas e mostrar que ainda assim o Senhor está no controle, e mostrar que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é real. Não nos deixa, Pai, cair em tentação, não nos deixa ser enganados, Pai, pelo aquilo que não é teu. Não nos deixa que o diabo consiga nos enganar, Pai, que nos tente nos enganar, assim como ele faz sempre, Pai, assim como ele fez contigo, Pai, tentou te enganar com as próprias Escrituras, Pai. Mas que nós sejamos assim como o Senhor, Pai, usando as Escrituras e sabendo do que o Senhor tem para nós e praticando os teus ensinos e olhando para os teus ensinos verdadeiramente, não só como lei, não só como ensinamentos, não, mas como prática do nosso coração, como prazer do nosso coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa encontrar no nosso coração uma boa terra, que o Senhor possa fortificar essa palavra no nosso coração, que o nosso coração possa ser uma boa terra para ouvir da Tua palavra, e não só ouvir, mas principalmente pôr ela em prática em nossos dias, Pai, todos os dias da nossa vida. Abençoa cada vida que está assistindo esse culto, né, essa gravação, que o Senhor possa abençoar cada coração, cada família, em cada lugar, Pai. Isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.